Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Hoje nós vamos concluir o estudo sobre por que o mundo está como está. Hoje nós chegamos à nossa conclusão. Que conclusão nós podemos tirar de tudo que nós já ouvimos, de tudo que nós já lemos nas Escrituras Sagradas sobre o porquê o mundo está como está? Primeira conclusão que nós temos que ver, diante desta natureza pecaminosa, qual deve ser a nossa reação? Então nós vemos que o mundo está como está por causa da natureza pecaminosa do homem. O homem é culpado das suas decisões, das suas escolhas erradas e as consequências que vêm sobre as suas escolhas. Então, diante dessa natureza pecaminosa, qual deve ser a nossa reação? Primeiro, viver o Evangelho de Cristo, viver a palavra de Deus, viver e obedecer ao que Cristo fala nos Evangelhos. E o que a palavra de Deus diz sobre Cristo e sobre o Evangelho? Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." O que Paulo está dizendo? Que ele não se envergonha de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de testemunhar o Evangelho. O que é o Evangelho? A vinda de Cristo Jesus para morrer numa cruz em nosso lugar para nos dar a salvação. E ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Em quem? Em Cristo Jesus. Primeiro, do povo judeu e depois do grego. O grego aqui significa nós, gentios, que nós fomos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Depois, Paulo ele diz aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, "Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim." Então Paulo está dizendo que ele vive em Cristo e Cristo vive nele. E é neste viver pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por ele, se entregou por mim, se entregou por você. Então ele vive o Evangelho de Cristo, ele vive o nome de Cristo. E ele chega a dizer desta forma: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Viver para a glória de Deus. Diante dessa natureza pecaminosa, qual deve ser a nossa reação? Pregar que Deus é amor, mas também justiça. Nós vemos as duas coisas. Deus, que é amor, mas vimos também que Deus é justo e Ele aplica a sua justiça. Então a palavra de Deus diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aquele que busca a justiça de Deus viverá pela fé. Porque Deus derramará sobre ele o amor dele, o amor de Deus. Deus amou você de uma tal maneira. Então, o justo viverá pela fé, porque busca a justiça de Deus. Não procura só o amor, porque procurar só o amor, acha que o amor vai receber você de qualquer maneira. Não é assim. O amor exige renúncia. Renúncia do pecado, renúncia do mundo, renúncia da injustiça para viver debaixo do amor. Então, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas ele continua: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, a justiça de Deus foi aplicada em Jesus. E é por meio de Jesus que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E uma vez justificado, nós temos paz com Deus. Lembra do que nós estamos falando, dos conflitos que nós vivemos? Desta falta de paz? Nós só vamos ter paz com Deus quando somos justificados por Cristo Jesus pela fé. Então, diante da natureza pecaminosa, qual deve ser a nossa reação?
pregar que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós somos justificados mediante a fé no amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Diante desta natureza pecaminosa, qual deve ser a nossa reação? Viver a finalidade. Qual é a finalidade que nós vivemos aqui? Nós não vivemos para o pecado. Nós não deveríamos viver para o pecado. Mas a nossa finalidade é viver livres do pecado, livres da ira de Deus. Porque todo aquele que vive para o pecado está debaixo da ira de Deus. Então, a nossa finalidade diante da natureza pecaminosa é ficar livres dessa natureza pecaminosa e ficar livres da ira de Deus. E a palavra de Deus nos mostra isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Então, todos aqueles que vivem para o pecado, a ira de Deus se revela contra ele. Por quê? Porque vivem a injustiça falando que estão vivendo a verdade. Estão trocando a verdade de Deus pela mentira e achando que estão vivendo a verdade. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, da lei do pecado e do inferno. Então, irmãos, a palavra de Deus mostra para nós que nós temos que ficar livres do pecado e da ira de Deus. E para vivermos isso, nós temos que crer em Cristo Jesus. Pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 5:1, como nós já falamos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Cristo Jesus. Então, viver no Evangelho é viver uma vida debaixo da vontade de Deus, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Então, diante dessa natureza pecaminosa, qual deve ser a nossa reação? Buscar um livre acesso ao céu, buscar viver debaixo da presença de Deus, como diz Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim. Cristo Jesus disse isso. Então nós temos que buscar esse livre acesso ao céu. E 2 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 14, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Qual é essa promessa? Jesus fez isso lá no Evangelho de João 14. Eu vou preparar-vos um lugar. É a promessa. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, sem pecado e irrepreensível. Se eu não tenho pecado, eu sou irrepreensível. Mas se eu tenho pecado, eu sou repreendido pela palavra de Deus. Porque quem vive para o pecado não herdará o reino dos céus. Então, Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará estas coisas. Que estas coisas? Novos céus e uma nova terra. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Olha que maravilha, queridos. O mundo está do jeito que está, porque querem viver para o pecado. Mas se você quer ter acesso ao céu, acesso à nova terra, a nova Jerusalém que foi preparada por Cristo para nós, ao vencedor, ele dará estas coisas. Aqueles que creem em Deus, creem em seu Filho e creem no Espírito Santo. Que Deus te abençoe, queridos. E desta forma, nós somos livres dos conflitos da vida. Quando nós cremos em Deus, nós vivemos para a honra e para a glória dele, hoje e para sempre. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o nosso pastor, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Por meio de Cristo nós temos acesso ao céu,
acesso à nova terra, acesso às moradas que Ele foi nos preparar. E, acima de tudo, ir à Tua presença, que é o nosso Deus, nosso Pai, justo e verdadeiro, amoroso, mas que aplica a sua justiça sobre todo o pecado. Abençoa-nos, ó Pai, abençoe cada ouvinte, e que eles possam também crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e ter o caminho, a verdade e a vida. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, que nós iniciaremos um novo estudo, trabalhando os conflitos da vida.